Eu digo isso, minha gente, porque é tão necessário. E isso é um fruto da certeza do amor de Deus por nós. Sim, porque eu tenho pensado muito no processo humano enquanto um processo que Deus vai trabalhando dentro de nós, essa feliz oportunidade de depois nós acreditarmos nele. Sim, porque a fé em Deus, ela é um fruto, um desdobramento natural da fé natural que nós vivemos no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor. Eu tive fé na minha mãe, tive fé no meu pai, tive fé nos meus irmãos, tive fé nas pessoas que cuidaram de mim, porque fé num primeiro momento é confiança. É aquela coragem que você tem de ficar de pé a primeira vez, ficar em pé a primeira vez, dar primeiros passos, e você confiar que o outro está lhe segurando se você cair. A primeira fé que nós experimentamos na vida é essa. E depois nós vamos evoluindo nessa confiança até o momento em que nós somos apresentados a Deus. E você naturalmente vai associar o verbo confiar com tudo aquilo que você já aprendeu humanamente, porque nós não temos dois verbos. Confiar enquanto realidade humana, confiar enquanto realidade sobrenatural. Não. É o mesmo verbo que se aplica a tudo. Então você vai entender o significado da confiança em Deus a partir do que você aprendeu do significado da confiança nas pessoas. Talvez seja por isso que fica tão difícil de uma pessoa que não teve a experiência da confiança humana, que foi muito desamparada enquanto criança, porque acontece, né? Existem pessoas que vivem desamparos existenciais terríveis, que são frutos da vida. Isso acontece muito quando os pais se separam, quando o casal não sabe administrar bem a separação, os filhos pequenos sofrem. Não que os grandes não sofram, né? É que os pequenos não têm os filtros naturais da proteção. Então você pode gerar um desamparo muito grande emocional naquela pessoa, uma insegurança muito grande. Eu não sei se vocês viram essa semana, circulou pela internet uma equatoriana que estava indo buscar a filha depois de 3 meses, depois daqueles episódios que sempre aconteceram nos Estados Unidos, mas agora viraram notícia, né? De que as pessoas que tentam entrar clandestinamente nos Estados Unidos, elas ficam presas. E aí tornou-se público que o governo norte-americano separa mães, pais das crianças. Ficam presos num lugar os adultos e as crianças em outros lugares. E aí 3 meses depois a mãe foi encontrar a filha que estava em um lugar diferente. Pela idade a menina não tinha mais de 2 anos. E o vídeo é muito triste porque a criança corre da mãe. A mãe chorando, tentando abraçar a criança, e aquela criança não aceitando o carinho, não reconhecendo aquela mãe. E aí até a manchete, sei lá o que foi aquilo, se foi alguém que postou, se foi uma matéria jornalística, dizia: criança não reconhece a mãe após 3 anos. Não é que ela não reconhece. Imagina que uma criança vai esquecer o cheiro da mãe, a voz da mãe, o rosto da mãe. Da mãe é uma criança de 2 anos. O que na verdade está acontecendo ali é um trauma. Ela foi tão desamparada com a ausência, e como ela não tem inteligência, sabedoria o suficiente para entender o motivo daquela separação, o que é que ela associa? Que a mãe a abandonou. Então, quando ela olha para aquela mulher, claro que ela sabe que é a mãe dela. Mas ela está traumatizada, ela está ferida. Então ela não sabe viver o processo natural de correr para os braços e aconchegar-se ali. Ali existe um desamparo que foi causado pela separação. Como será que ficará no coração? Só pegando ela como exemplo, né? Como é que será que ficará no coração dessa menina depois de adulta? O que representa hoje e o que representará no futuro esses 3 meses de separação?
um desamparo emocional que hoje deixou marcas que nós não sabemos como vão se desdobrar com o tempo. Sim, porque uma criança, volto a dizer, ela não tem o filtro natural do entendimento. Os especialistas dizem, né, que um recém-nascido, quando ele é afastado temporariamente da mãe, aquilo é tão sofrido para a criança, porque ela não tem noção de tempo. Não adianta você dizer no ouvido da criança, a mamãe vai sair, daqui a pouco ela volta. Não, ela não entende isso. Qualquer separação que existe é profundamente sentida. Para você entender de uma maneira ainda mais simples, os nossos bichinhos, por exemplo, eles não têm entendimento do tempo. Por que um cachorrinho seu comemora tanto a sua chegada se você só foi no mercado e voltou? Por que você vê tanta alegria naquela criatura lhe recebendo com algumas poucas horas de distanciamento? Justamente isso que eu estou falando. Não tem um entendimento do tempo, não sabe quanto tempo se passou. Não sabe que o tempo está passando. Quem administra o tempo precisa estar no exercício da razão. Um animal não tem razão. Ele pode até ter sentimentos, e tem, claro, sente. É claro que ele tem um nível de inteligência que nós podemos dizer, ele aprende coisas, ele é condicionado. O condicionamento é uma forma de inteligência ali, naquele caso, limitada, mas é. Mas, por não ter o entendimento do tempo, a sua volta é comemorada como se tivesse um ano que vocês não se vissem. A criança é assim. Por não ter o entendimento do tempo, ela sofre terrivelmente quando ela é afastada, quando ela é privada daquela que ela sabe que é o seu lugar de confiança. Tanto é que alguns segmentos da psicologia dizem que até uma certa idade a criança nem sabe se diferenciar do outro. Tamanha a simbiose com a mãe, ela não sabe que a mãe é uma outra pessoa. Ela interpreta a mãe como uma continuidade dela. Claro que depois ela vai sendo educada, ela vai percebendo que o mundo está de fora. Mas tudo isso repercute tanto dentro de nós. Eu tenho muito respeito por quem não crê em Deus. Tenho muito. É muito fácil a gente chegar e ficar, com perdão da palavra, vomitando as nossas regras, as nossas religiões, em cima de pessoas que têm dificuldade de acreditar. Você desconhece a história dela. Às vezes, humanamente, foram tão fragilizadas, não tiveram a experiência da confiança, cresceram inseguras, foram abandonadas, cresceram desacreditadas e cresceram desacreditando. Porque quando você desacredita no outro, quando você não tem confiança no outro, porque você passou por situações muito traumáticas, muito difíceis, como essa menina que ficou 3 meses longe da mãe, imagina o que ficou registrado no coração dessa criança. Quando você tem esses registros negativos, depois o crer em Deus pode ficar muito difícil para essas pessoas. Então tenho um profundo respeito. É por isso que a gente precisa tanto ter interesse pela história do outro para a gente poder entender o outro.